Nós estamos vivendo, sem exagero, um dos meses mais tensos dos últimos 60 anos na geopolítica mundial. A tensão escalou a um nível sem precedentes. Israel e os Estados Unidos estão posicionados militarmente no Oriente Médio, com frotas navais, sistemas de defesa aérea e movimentação de muitas tropas e recursos bélicos, que sinalizam uma tempestade perfeita para a guerra. E o Irã, por sua vez, já deixou claro que irá se defender radicalmente. Não vai haver recuo. A grande contradição que vemos hoje é o abismo entre a vontade popular e a agenda estatal. O povo dos Estados Unidos, cansado de conflitos intermináveis, é contra a guerra. No entanto, o governo israelense exerce uma pressão constante para que Washington entre diretamente no conflito. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Estamos assistindo ao nascimento de uma guerra regional no Oriente Médio que pode engolir o resto do globo? E para entender isso, precisamos analisar os pilares desse conflito. Mas antes disso, lembra de curtir o vídeo, se inscrever e comentar aqui embaixo. Para entender o tamanho da tensão, precisamos começar pelo olhar de Teherã. O Irã enxerga uma ameaça existencial vinda de Israel e dos Estados Unidos agora. Nos últimos meses, vimos protestos populares no país e é verdade que há insatisfação interna. Mas o que a mídia ocidental frequentemente omite é que esses protestos tiveram infiltração estrangeira, tentando desestabilizar o regime iraniano. Além disso, as sanções econômicas e financeiras dos Estados Unidos estão sufocando o país há muitos anos, mas principalmente nos últimos meses. A falta de dólar e inflação galopante são usadas como armas para fazer o povo iraniano sofrer e, idealmente, se revoltar contra a própria liderança do país. É uma estratégia clara, apertar o cerco econômico para provocar uma implosão de dentro para fora. No entanto, a história nos ensina algo contraditório. Quando uma nação sofre uma ameaça externa clara e iminente, as fraturas internas tendem a cicatrizar, a população se une ao redor da bandeira do país, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto a mídia estrangeira manipula a opinião pública no Ocidente para passar a impressão de que o povo iraniano odeia a própria liderança, a realidade nas ruas de Teherã é outra. O ódio maior é direcionado aos inimigos externos que querem destruir sua nação. Claro que há fraturas internas, há insatisfação, mas nenhuma delas é maior do que o medo de uma invasão estrangeira. Agora vamos para o outro lado. Para entender a motivação de Israel, precisamos voltar no tempo. Há mais de um século, vimos a migração do povo hebreu da Europa e dos Estados Unidos para a chamada Terra Prometida. Esse movimento, financiado com dinheiro ocidental, resultou na ocupação da Palestina, na compra de terras e na exclusão sistemática do povo árabe que ali vivia. Esse processo faz parte de um tabuleiro geopolítico maior também. A divisão do Oriente Médio para explorar o petróleo e controlar rotas comerciais vitais como o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico pelas potências ocidentais. E para garantir essa hegemonia, Israel sempre contou com o auxílio ocidental dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, em suas guerras, no Líbano, na Síria, no Iêmen, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque e agora contra o Irã. O alinhamento estratégico entre o Ocidente e Israel sempre foi um tanto velado. Mas o que realmente choca agora é a honestidade brutal de certas figuras políticas. Recentemente, o embaixador Michael Huckabee, dos Estados Unidos, em Israel, concedeu uma entrevista a Tucker Carlson que deveria ser manchete no mundo inteiro. Durante a entrevista, Tucker apresentou dados de pesquisas mostrando que 70% dos norte-americanos são contra uma guerra com o Irã. E a resposta do embaixador, ele disse textualmente que, se necessário, o país vai apoiar Israel, mesmo contra a opinião pública do próprio país, do próprio povo norte-americano. Pense no que isso significa. É a admissão de que os impostos do povo norte-americano serão gastos numa guerra que não favorece os Estados Unidos, mas somente a Israel.
E mais, Huckabee justificou esse apoio citando uma profecia bíblica, segundo a qual Israel conquistará terras que vão do Nilo, no Egito, até o Eufrates, no Iraque. O projeto que se chama Grande Israel. Isso não é teoria da conspiração mais. Isso foi dito abertamente por um embaixador dos Estados Unidos em Israel. Durante um século, os Estados Unidos se venderam para o mundo como uma terra da liberdade e da democracia, onde a vontade do povo definiria todas as posições do governo. Porém, os fatos que eu estou mostrando aqui nos levam a uma questão incômoda. A democracia lá, ela realmente importa? Ela está funcionando? De 4 em 4 anos, presidentes, senadores e deputados são candidatos e aparecem para pedir votos. Fazem promessas, discursos bonitos, marketing de campanha, mas quem manda de verdade são os lobbies que financiam essas campanhas. Israel é o único país estrangeiro que financia campanhas nos Estados Unidos de forma organizada, através de uma instituição que se chama AIPAC. Eles ameaçam qualquer candidato que ouse ser contra Israel no Oriente Médio. E o resultado é que deputados e senadores servem a qualquer interesse que pague suas contas, mesmo que isso signifique ir contra a vontade de 70% do seu próprio eleitorado. Isso revela uma imoralidade total no sistema democrático. Se o povo não quer a guerra, mas o governo a declara mesmo assim, onde está a democracia? E os países árabes nesse imbróglio? O que eles pensam disso? Tudo isso deixou nações como Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Egito, Kuwait, Turquia em alerta máximo. Eles tinham até então boas relações com Israel e os Estados Unidos. Mas agora, olham para o cenário e pensam, se eles fizeram isso contra o Irã, o que nos impede de ser os próximos? Muitos desses países já avisaram os Estados Unidos, não permitirão que suas bases ou seu espaço aéreo sejam usados para bombardear o Irã. Isso aumenta exponencialmente o custo logístico de uma guerra para os Estados Unidos, forçando os ataques a partirem de locais mais distantes do Oriente Médio, na Ásia ou no norte da África. O medo tomou conta da região. Agora vamos ao que interessa. O Irã é um alvo fácil? Definitivamente não. O Irã demonstrou em conflitos recentes que o espaço aéreo de Israel é vulnerável. Durante a chamada Guerra dos 12 Dias, os sistemas antimísseis israelenses falharam em menos de uma semana. Agora imagine um cenário onde o Irã decide usar todo o seu arsenal. Estamos falando da destruição potencial de toda a infraestrutura de Israel. Estamos falando da destruição das bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, onde cerca de 50 mil soldados americanos estão sob ameaça direta. Estamos falando da capacidade iraniana de derrubar navios de guerra dos Estados Unidos. E o Irã não está sozinho. Agora ele conta com a ajuda estratégica da China e da Rússia, seja em defesas cibernéticas ou em tecnologias de mísseis avançados capazes de afundar os porta-aviões americanos. A queda do Irã desestabilizaria o sul da Rússia e atrapalharia os planos estratégicos da China com as novas rotas da seda, com o comércio global da China. Ou seja, uma guerra aqui não afeta só o Oriente Médio, afeta o equilíbrio de poder global, toda a estabilidade da ordem mundial. Claro, numa guerra o Irã sofreria enormes perdas. Muitos líderes podem morrer. Mas vamos aos fatos. As guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão se estenderam por mais de 20 anos e custaram trilhões de dólares para o povo norte-americano. Agora compara. O Irã é um país 3 a 4 vezes maior que o Afeganistão e o Iraque. São 90 milhões de habitantes, com infraestrutura e tecnologia muito mais avançada que esses outros países. E tem mais. O Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. Se isso acontecer, quase 30% do fluxo de petróleo internacional é interrompido. O resultado é uma crise econômica global devastadora, capaz de ampliar o eixo da guerra para o mundo todo. Mesmo as bombas nucleares de Israel não vão impedir esse problema. Por que então Israel insiste tanto nisso?
A verdade é dura, Israel precisa dessa guerra para não perder a esperança. Após o massacre em Gaza e a repercussão mundial disso, após o medo constante dos judeus em relação às centenas de milhões de muçulmanos que os cercam no Oriente Médio, a guerra parece ser a única saída para manter a coesão interna no país e evitar a fuga dos israelenses para o resto do mundo. O maior problema é que o Irã é filho da Pérsia. É uma civilização que sobrevive há mais de 4.000 anos. Não importa se a mídia ocidental, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, os trata como bárbaros. Para o Irã, os bárbaros são aqueles que fazem guerras para dividir o povo muçulmano e conquistar os seus recursos naturais. A ganância dos Estados Unidos e de Israel são vistas pelos iranianos como a ausência total de virtudes. Eles tratam Israel como Satã. Por tudo isso, a guerra entre Israel e o Irã é também uma guerra religiosa. E hoje, ela só pode ser parada por duas forças: o protesto do povo norte-americano que não quer a guerra e o distanciamento dos povos árabes que se veem cada vez mais afastados dos interesses ocidentais na região. Mas há um elemento ainda mais perigoso nos bastidores. Circulam informações de que o caso Epstein, o escândalo de tráfico de pessoas envolvendo menores de idade, pode estar sendo usado como chantagem para manipular figuras como Trump que estão envolvidas no caso, em direção a uma guerra. Em alguns momentos da história, países são tomados por elites histéricas que perdem a razão por desespero da sua decadência. Não é o caso do Irã. O Irã está se defendendo. Faz 40 anos que Israel acusa o Irã de estar a uma semana de ter bombas nucleares. Mas faz 40 anos já que o Irã diz que não deseja ter bombas nucleares por considerar algo contra Deus. Tanto é que o Irã já abriu seu programa nuclear para inspeção estrangeira. Hoje, o verdadeiro agente de instabilidade na política internacional não é o Irã, é Israel. E é o Ocidente que o sustenta. Isso é muito triste. Até o próximo vídeo.